Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Pode se sentar, por favor. Queridos, se puder acender as luzes aqui. Obrigado. Espero que todos estejam bem. Esse momento de louvor e adoração é tão precioso para que a gente possa realmente entrar na presença de Deus, adorá-lo, adorar o nome do Senhor, adorar quem Ele é, adorar o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele ainda fará. Como é bom a gente louvar a Deus, queridos. Como é bom a gente estar na casa do Senhor e estarmos com os santos do Senhor, podendo louvar e levantar louvores de ação de graças, louvores de bênção, louvores de adoração ao nosso Deus. Que a gente possa estar nesse momento com o nosso coração, sabe, rendido a Deus, mas com o nosso coração ao mesmo tempo atentos ao que Deus faz, atentos ao que Deus é, porque é muito importante nós como igreja estarmos assim, nessa atmosfera de bênção, atmosfera de paz, atmosfera de graça, atmosfera de amor que vem somente do trono de Deus. E como é bom a gente estar como igreja, como é bom a gente entender isso e viver essa vida. Viver uma vida nova, viver uma vida transformada, viver uma vida próspera, uma vida justa, santa, diante de Deus. Porque tudo isso foi feito através de Cristo, não por nossos méritos, não pelos nossos afazeres, não porque somos, não pelo que fazemos, mas por quem é Jesus, pelo que Ele fez, por quem Ele é. E é somente por Ele, através dEle, são todas as coisas. Amém. Como Deus é bom, queridos. Bom, pastor Ricardo, Maria João, as crianças, né? Já não são mais crianças, já são todos filhos grandes já, né? Estão lá no Alentejo, aproveitando esse tempo também, descansando um pouco, desfrutando também um pouco. Também temos o João e a Bela que também estão por lá, descansando. Como é bom a gente também ter, né, essa dinâmica de descanso, queridos. No mês passado nós falamos muito disso. Descansar, mas descansar numa pessoa que é Cristo Jesus. Descansamos os nossos corpos, sem dúvida, né? É importante a gente descansar, mas ao mesmo tempo é descansar sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso. E isso é a parte principal das nossas vidas. É o mais importante para todos nós. Amém. Bom, grupo de louvor, obrigado, queridos, por terem trazido, né, terem louvado a Deus e nos levado e nos influenciado e nos trazido a presença de Deus através do louvor, da adoração, da ação de graças. É mesmo importante a gente estar junto e atentos a isso. Também quero agradecer a todos que estão a servir a nossa casa. Queridos, como é bom a gente servir a Deus, como é bom a gente servir ao próximo, como é bom a gente servir a igreja, como é bom a gente estar aqui. Obrigado de coração a todos vocês. Como é bom a gente ver a igreja ativa, a igreja, sabe, querendo dar o seu melhor, as pessoas dando o seu melhor para Jesus Cristo e para o próximo, que é o nosso próprio irmão. Amém. Bom, queridos, vamos então à palavra. Eu queria hoje trazer uma palavra muito profunda, uma palavra muito, sabe, específica para as nossas vidas, mas uma palavra que eu queria pedir para vocês, estejam mesmo atentos. Eu escrevi mesmo muita coisa, eu acho que eu vou ler muita coisa aqui, mas é profundo isso. É mesmo importante que nós estejamos atentos. Eu vos digo, eu vos aconselho, peguem o telemóvel, peguem um livro, um caderno, seja o que for. Livro não, porque o livro já está escrito, né? Um caderno, para que vocês possam realmente anotar. Anotem, depois assistam outras vezes essa palavra. Essa palavra, queridos, eu já estou a preparar ela faz pouco tempo, fazem apenas só 8 anos. Há 8 anos que eu tenho ruminado, e tenho escutado e aprendido e ouvido essa palavra. Quando eu ainda estava na época da faculdade de teologia, uma das matérias teve a ver com isso aqui, o título já é Da Morte para a Vida, o poder transformador da graça. Nós passamos da morte para a vida, é isso que diz lá em Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, mas isso é preciosidade, a Bíblia toda é preciosa, né? E Deus nos transforma, e Deus nos chama, Deus nos mostra através da palavra dele. E eu vou dizer para vocês, eu já li milhares de vezes essa passagem. Muitas vezes mesmo. Mas eu quero vos trazer assim, algumas coisas que são mesmo importantes, alguns pontos mesmo cruciais para a nossa vida cristã. Para que a gente possa se reconhecer nessas palavras, nessas frases, nesses versículos que nós vamos estar a ler aqui agora. Nós precisamos reconhecer essas coisas porque Deus, Ele é maravilhoso e Deus fala de uma verdade que ela é imutável nas nossas vidas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo,
que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, passou da morte para a vida. Mas ainda há muita gente que ainda vive na morte. E não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que não reconhecem quem Ele é, ainda estão mortos, mesmo que ainda estejam a andar, mesmo que ainda estejam a respirar, mesmo que ainda estejam a falar, mesmo que ainda estejam a trabalhar, tantas coisas que as pessoas mortas ainda fazem, mas elas estão mortas para a vida eterna, elas ainda estão mortas na presença de Deus. Deus não os vê como seus filhos, porque eles ainda não se tornaram filhos de Deus. E é importante nós como igreja termos essa percepção, realmente entendermos isso, e não apenas olhar para as pessoas lá de fora e criticá-las pela sua maneira de agir, pela sua maneira de fazer, pela sua arrogância, pela sua mentira, pelo seu roubo, pela sua astúcia. Muitas vezes nós cristãos, nós criticamos essas pessoas, mas a palavra de Deus, ela nos chama para olhar com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão por essas pessoas, porque elas ainda estão mortas em seus delitos, estão mortas no pecado que ainda jaz na vida delas. Elas ainda não sabem quem elas são em Cristo Jesus, mas a oportunidade que hoje como igreja nós temos de levar a palavra, de propagar a palavra, de mostrar quem somos em Cristo Jesus, esse é um privilégio dos filhos de Deus, e nós precisamos meditar em cima dessas palavras. O apóstolo Paulo, ele escreveu para aquela igreja jovem, aquela igreja que estava, borbulhando a presença de Deus, vivendo a presença de Deus, aquela igreja em Éfeso. E pensem, e lembrem, ou saibam, que o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. Foi a sua primeira prisão em Roma. Ele mesmo preso, mesmo em cadeias, mesmo numa situação complexa e difícil, ele estava dizendo para aquele povo: perseverem na presença de Deus, porque vocês já não estão mortos, mas vocês estão vivos na presença de Deus. Perseverem nessa fé. Observem as palavras, observem a palavra, observem quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz. Permaneçam fiéis e firmes e arraigados na presença de Deus. Perseverem e andem assim. Mas saibam que ontem vocês estavam mortos, assim como muitos ainda estão mortos. E olhem para essas pessoas com um olhar de gratidão, de amor, de compaixão, sabendo que você está vivo. Porque antes o homem estava separado de Deus, mas aquele que reconhece o Senhor Jesus passa a ser filho de Deus. O pecado já não é mais o seu Senhor. Você não é mais escravo do pecado, mas você é um filho vivo na presença de Deus. E Deus te olha e te ama assim. Então eu quero trazer hoje para nós 3 grandes verdades espirituais para as nossas vidas. O que nós éramos sem Deus, o que nós éramos sem Jesus Cristo, o que Deus fez por nós e para que nós estamos aqui. Depois de passarmos para a vida, depois de nós sermos ressuscitados com Cristo Jesus, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso propósito diante de Deus? Então aqui o apóstolo Paulo ele fala, aqui em Efésios, queridos, lembrem que vocês estavam mortos, mas vocês passaram para a vida, e agora hoje, com essa vida, a preciosidade que vocês têm na mão de vocês, trabalhem, se esforcem, aprendam, sirvam, amem, reconheçam Deus na vida de vocês, para que vocês possam propagar, para que vocês possam ser uma montra, uma vitrine para as pessoas lá fora. Deus derrama, queridos, todos os dias a sua misericórdia na vida de todo mundo, de todo o mundo, para que essas pessoas tenham algum vislumbre de luz na vida delas, para que esse vislumbre de luz e de presença de Deus possa impactar suas vidas e reconhecer Jesus e passar a vida. Percebem isso? Deus continua derramando sobre as vidas dos filhos e sobre a vida também das pessoas que ainda estão mortas um vislumbre da sua palavra.
Mas nós que estamos vivos, nós podemos ver abertamente a palavra, nós podemos viver abertamente a palavra, reconhecer a palavra, ler a palavra conversar conosco, o Espírito Santo de Deus convencer-nos de todas as coisas, de quem somos, o que fazemos, o porquê de todas as coisas. Jesus te ama. Jesus morreu por ti e por mim e por todos nós, por essa humanidade toda, para que a glória de Deus seja propagada nessa terra. Amém. Então a graça de Deus, queridos, ela não remove, né? Eu escrevi assim, olha, a graça de Deus não é um remendo, não é um tapar um buraco na vida do homem. Na verdade, a graça de Deus, ela é a ressurreição de uma pessoa que estava morta espiritualmente. A palavra de Deus, o próprio Deus nos ressuscitou. Então o primeiro ponto já é de mortos em pecados a vivos em Cristo Jesus. Então quem nós éramos sem Cristo? Mortos em pecados. E olha o que diz Efésios, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou fazer várias pausas aqui, queridos, vários pontos. Nós vamos chegar até o 10. Eu peço desculpa que eu não sei porque já passaram 10 minutos, eu nem sei como. Mas é importante nós percebermos, olha o que Deus diz para todos nós. Sérgio, eu estou tentando enxergar bem, lembra que eu te falei, né? Que às vezes esse óculos aqui está complicado, mas eu vou ler bem assim, tentar ler assim. E Ele lhes deu vida. Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós ainda não reconhecíamos Deus, todos nós ainda estávamos passamos por isso, nós ainda estávamos mortos em transgressões e pecados, mas o início diz, Ele lhes deu vida. Versículo 2, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo outro curso desse mundo, outra maneira de pensar, porque esse mundo pensa diferente de como nós pensamos. O mundo pensa que você é bom, o mundo diz, faça por você mesmo, o mundo fala assim para você, olha, passe por cima dos outros, você tem que superar os outros, você tem que ser melhor que os outros, não importa as outras pessoas, não importa o resto, seja feliz, faça da sua maneira, faça do jeito que você quiser, cuide de você mesmo, nada importa, só importa a ti e a tua felicidade. Esse é o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás e seus demônios, queridos. É exatamente isso que está aqui dizendo. Então as pessoas andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade de Satanás, seus demônios, que é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ainda existem filhos da desobediência. Quem são essas pessoas? Que ainda estão mortas. Ainda estão mortas em seus pecados e delitos. Versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, a vontade da nossa carne, o querer da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos próprios pensamentos. E éramos, por natureza, por si só, filhos da ira, como também os demais, filhos da ira. Todo aquele que não reconheceu, que não reconhece o Senhor Jesus Cristo, que não passou da morte para a vida, ainda é um filho da ira. E o que isso quer dizer? Da ira de Deus. Ainda não são pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. Então a ira de Deus está à mira disso sobre essas pessoas. Como é bom sabermos que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, queridos. Porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo retornará e vai levar a sua igreja gloriosa, perfeita, justa, santa, junto dele. Mas aqueles que ainda são filhos da ira não terão essa oportunidade. Que nós possamos ter misericórdia
dessas pessoas, que nós possamos realmente ser vitrine da presença de Deus, da palavra de Deus para essas pessoas. Essas pessoas precisam vir a Cristo. Elas ainda não sabem que precisam ser cristãos, ainda não sabem que precisam passar para a vida. Elas não sabem, elas são como zombies ainda. Elas ainda vivem mortos, andam, falam, comem, bebem, passeiam, viajam, fazem todas as coisas, mas ainda estão mortas, porque não conhecem a Jesus. Essa é uma palavra dura de Paulo. Esses 3 primeiros versículos falam de como é a humanidade caída em seus pecados. Fala de morto espiritual, de morte espiritual. Sem Jesus Cristo o homem é morto, está morto. E não tem a ver com estar ferido, estar fraco. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma morte espiritual. Não tem a ver com não conhecer a Jesus, não conhecer a Deus, não habitar com Deus, não ter relacionamento com Deus. Queridos, domingo após domingo, e eu espero que durante a semana vocês também façam isso, leiam a palavra, andem na palavra, falem com a palavra, reflitam na palavra, meditem na palavra, porque isso é vida abundante para todos nós. Não sejamos zumbis, não sejamos mortos, porque nós já não somos mais mortos, nós somos vivos em Cristo Jesus, ressuscitados com Ele, para a glória e louvor do nome dEle. E hoje ainda há pessoas que têm todas essas coisas, mas não caminham com Deus, riem, falam, mas ainda estão mortos, porque desconhecem, porque estão desconectadas do Criador. E isso é estar morto espiritualmente. Versículo 2 fala: nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, escravos do sistema do mundo. O curso desse mundo tem a ver com um sistema e valores contrários a Cristo Jesus. Esse é o curso desse mundo. Como eu falei agora há pouco, o mundo prega: olha, siga seu coração, faça você mesmo, da sua maneira, seja feliz da sua maneira, não há verdade absoluta. Quem já ouviu? Existem vários deuses, você acredita no seu Deus, eu acredito no meu e está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus Cristo é Deus encarnado, Jesus Cristo morreu por mim e por ti, e nenhum outro Deus, nenhuma outra santidade, seja o nome que queiram dar, fez isso por ninguém. Não há outros deuses, há o nosso Deus Todo-Poderoso, que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus. Parte B do versículo 2, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, pessoas que ainda estão sendo dominadas pelo inimigo. Lembra que nós falamos agora há pouco que o Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado. Hoje nós somos felizes, porque nós somos filhos de Deus. Mas existem as pessoas que ainda estão escravizadas. E sabe, a potestade do ar, os espíritos dominadores, tem a ver com influência espiritual real, queridos. Por isso que muitas vezes eu falei agora há pouco, que a gente não critica as pessoas, porque elas estão opressas. As pessoas estão submetidas ao pecado. Elas servem ao pecado. Elas são escravas do pecado. São escravas de Satanás e seus demônios. Nós já não somos mais assim. Mas que nós possamos refletir isso nas pessoas. Existe sim uma opressão espiritual na vida das pessoas. O homem sem Cristo está sob o domínio do inimigo e nem se percebe. Nem percebe que está sob o domínio do inimigo, mas está. Você pode ouvir pessoas a falar da maneira delas, do jeito que elas vivem, do jeito que elas fazem, sempre a pensar em si próprias, sempre a pensar no egoísmo, no seu ego, no seu eu, no eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho, é só tudo para mim. O curso desse mundo é assim, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para o seu povo, e todo aquele que morrer por amor do nome de Jesus, vai viver eternamente junto dele. Nós somos essas pessoas que buscam a presença de Deus. Não somos mais escravos da carne, nós não somos mais escravos da inclinação da carne. A palavra de Deus vai falar para nós resistirmos ao diabo e ele foge de nós. Resistam. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a resistir. E é com o tempo,
porque isso tem a ver com santificação. Passo a passo, dia a dia, corre e anda e caminha, mas olha para a cruz de Jesus Cristo. Olha para o caminho do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos chegar lá, queridos, mas a todo aquele que perseverar e ir até o fim, assim como esse povo de Efésios. Essa igreja era uma igreja perseverante, que não tolerava o mau testemunho, não tolerava os maus profetas, os que se diziam apóstolos, mas não eram, que se diziam de Cristo, mas pervertiam a palavra. Eram pessoas cultas, eram pessoas que liam a Bíblia, que liam a palavra, entendiam a doutrina bíblica e não se desviavam dela. Esse era esse povo. Que nós possamos andar assim, caminhar assim. Então a carne, a sua natureza, ela é corrompida. Ela satisfaz os seus instintos, os seus prazeres de imediato. Ela aplaude a si mesma, ela quer só para si. Essa é a carne. O pecado não é algo que fazemos, né? O pecado não é algo que fazemos, é algo que somos sem Jesus Cristo. Não é só o fazer, é o que somos. Sem Jesus, somos o pecado, vivemos em pecado, afundados no pecado, afundados numa morte. Morte sem Cristo, porque com Cristo há vida e somente nele. O pecado não torna o homem mau, o pecado torna o homem morto. O homem por si só, por isso que a gente até ouve, né? As pessoas às vezes falam assim, olha, mas eu nunca fiz nada de ruim, querido. E a gente vê muitas pessoas, olha, essa pessoa é boa, essa pessoa é isso. Sem Jesus Cristo, ela está morta em si própria. Porque está morto espiritualmente, não é fisicamente. Mas Jesus Cristo tira-nos do túmulo, queridos. Jesus Cristo nos traz a vida. Jesus Cristo traz as pessoas da morte para a vida. E esse é o chamado para todos nós, sair da morte para a vida, na presença de Deus, e ajudar outros, não criticar outros, mas ajudar outros, e olhar com um olhar de misericórdia, de amor, e de reconhecer que, pera lá, a pessoa está a agir assim. Por que a pessoa está a agir assim? Porque ainda ela jaz no maligno, ela ainda está morta para a vida, que é somente em Deus. Que a gente possa olhar com um olhar de misericórdia, um olhar de amor pelas pessoas. Elas ainda não sabem que existe vida em Jesus Cristo. Segundo ponto, aqui é a virada, aqui é o momento onde o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês eram assim, mas Deus, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas Deus, então o que Deus fez por nós? Enviou o seu único Filho, pela sua misericórdia, infinita misericórdia e amor por nós, Ele enviou o seu Filho unigênito, para a gente vê-lo, reconhecê-lo e recebê-lo dentro de nós, como nosso Senhor e nosso Salvador. E aí sim, pela graça, vocês são salvos, pela graça de Deus. Então, mas essa palavra, mais Deus, essas duas palavras muda o tom, o timbre desses versículos. Mas Deus, nós estávamos mortos, queridos, nós estávamos mortos, mas Deus na nossa vida. Estávamos condenados, mas Deus. Estávamos perdidos, mas Deus na nossa vida. Existe um mas de Deus nas nossas vidas.
o ponto de virada. O ponto de virada nas nossas vidas. Nós temos um Deus riquíssimo em misericórdia, mas Deus, sendo rico em misericórdia e amor, queridos, este é o coração de Deus, misericórdia e amor por nós. A misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Sabe, nós merecíamos morrer, nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos estar pregado naquela cruz onde Jesus Cristo nos substituiu. É isso que nós merecíamos. Mas Deus foi misericordioso pelas nossas vidas e não nos deu o que nós merecíamos. Mas o amor e a graça de Deus é Deus nos dando o que jamais poderíamos merecer. Sabe, misericórdia é Deus não dar o que a gente merecia. A graça e amor é Deus dar o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos estar assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas Ele nos amou, Ele veio até nós e nos tirou da morte para a vida. O amor de Deus não espera o homem melhorar, querido. Ainda as pessoas pensam ou acham que é pelo seu fazer, pelas coisas que fazem com a sua mão, da maneira que querem, elas acham às vezes que merecem receber uma bênção ou não receber a bênção. Isso não é conosco. Nós não temos capacidade para nada sem Jesus Cristo. Nós não temos capacidade. Deus nem esperou a gente melhorar, porque a gente nunca iria melhorar. O nosso caminho era o caminho da perdição, o nosso caminho era estar mortos ainda. Mas o amor de Deus ressuscita os mortos. Jesus Cristo ressuscitou-nos. E mais do que ressuscitou, Ele nos vivificou com Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 5. Estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Porque pela graça vocês são salvos. Tem uma palavra que é muito importante. Essa palavra é regeneração. Não é tapar o buraco, sabe? Não é pegar e fazer uma remodelação. Não tem nada a ver com isso. Sabe, nós não somos remodelados, Deus não nos remodelou, Deus nos regenerou, Deus nos deu uma nova vida, uma nova posição, um outro lugar assentado, sabe? Assentado, o que a gente leu agora é posição, é um lugar de posição. Qual é a nossa posição? A destra do Pai com Cristo Jesus. Cristo Jesus está à destra do Pai e nós estamos com Ele. Então nós somos regenerados, é uma nova vida. Por isso que nós falamos assim, olha, o irmãozinho se converteu agora, batizou agora, está a começar a caminhada cristã. Sim, ele está a caminhar como se fosse um bebê de 0 anos, acabado de nascer. Começando, aprendendo as palavras, começando a aprender como é a nova vida, fora o curso desse mundo, mas aprendendo um curso de amor, de misericórdia, que é a presença de Deus. E a mesma coisa nós como cristãos, às vezes a gente vê dentro da igreja, né? O irmão que acabou de se converter, mas ainda fala algumas coisas, né? Não fala o crentez ainda, né? Ainda não chegou nessa fase de falar o crentez. Estou a brincar também, ó, piada também, gente. Eu sei que eu sou meio sem graça, mas tem a ver com isso, sabe? E às vezes a gente critica o irmão, porque ainda está assim, porque ainda está assado, porque ainda fala assim, ou ainda fala assado. Queridos, é um processo, é um período na vida dele. Ele está sendo construído através da presença e da palavra de Deus e da palavra que é Espírito e verdade. Ela é Espírito e verdade. Então, o homem estava morto, mas ressuscitou. E nós somos vivificados, regenerados. E isso é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo a vida de Deus, gerando uma nova vida, fornecendo espiritualmente uma capacitação espiritual superior do que nós mesmos. Porque nós somos capacitados para viver diante de Deus. E é através do Espírito Santo dentro de nós. Eu estou na metade da pregação, eu não sei se eu vou conseguir terminar. O amor de Deus não espera que a gente melhore, Ele nos ressuscita. E nós somos ressuscitados, olha o que diz versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos trouxe da morte para a vida.
e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Olha a grandeza disso, queridos. Deus não apenas nos tirou do túmulo, Ele nos colocou assentados num trono, junto com Cristo Jesus. Nós estamos espiritualmente com Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Essa é uma posição de autoridade, de comunhão, de relacionamento. Essa é a nossa posição: comunhão, relacionamento, amizade, amor, fraternidade, justiça, santidade, santificação. Essa é a nossa posição. O crente não luta para ter vitória mais na vida. Sabe, o crente não luta para ter vitória, ele luta a partir da vitória feita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É lutar contra si mesmo, contra ainda a carnalidade que ainda há dentro de nós. A gente luta ainda conosco mesmo, e é isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Todo cristão seja muito bem-vindo a lutar contra si próprio, a lutar contra a sua própria carnalidade. É fácil? Queridos, eu sofro. Tem hora que eu falo: meu Deus, mas caí de novo nisso, fiz de novo assim, falei de novo aquilo. Mas é luta diária, mas é passo a passo, dia após dia, santificação após santificação, para mostrar as riquezas da sua graça. É o que diz o versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Como eu falei, nós somos uma montra, queridos. É por isso que Deus nos salvou, é por isso que Deus trouxe-nos para a sua presença, para a sua luz, para que nós hoje, a igreja, CCLX, Almada, que nós possamos ser uma montra para esse mundo, que possamos mostrar as riquezas de Deus, a vida eterna com Deus, apesar dos nossos afazeres, apesar das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas inseguranças, mas Deus na nossa vida, sabe? Vivificados, mas Deus, apesar de tudo, nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, e mesmo que esse corpo morra, nós seremos ressuscitados com um corpo novo, numa outra atmosfera junto de Deus. O céu inteiro olha e nos vê. E sabe quando o céu olha e nos vê? Olha que pensamento interessante. E quando o céu, os anjos de Deus, o céu todo, e até demônios olham e pensam assim: aí está o que a graça é capaz de fazer. Aí está, você estava morto, você estava nos seus pecados, nós estávamos nos nossos pecados. Mas hoje, vivificados em Cristo Jesus, o céu olha para nós e fala assim: aí está o que a graça de Deus é capaz de fazer. Eu mentia, eu roubava, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia tudo. Mas olha a graça de Deus na vida dessa pessoa, transformando o que ela era antes, ou o que ela não era, numa pessoa justa, uma pessoa justificada em Cristo Jesus, assentado à destra do Pai junto com Cristo Jesus, falando uma palavra de salvação, levando palavras de bênção na vida das pessoas, bendizendo o nome do Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer situação. A graça não apenas nos tira do túmulo, ela nos coloca no trono, mas não por nós mesmos, mas pelo que Cristo fez. Reconheçam-se, queridos, como filhos de Deus. Nós somos reis e sacerdotes, é o que a palavra diz. Conhecendo e se relacionando com a palavra de Deus, andando com a palavra de Deus, nós vamos aprender e entender que um rei declara, um rei fala e acontece. Um sacerdote faz a intermediação entre Deus e o homem. Nós somos sacerdotes também, nós podemos levar a palavra às pessoas que não conhecem, nós podemos trazer vida da palavra de Deus às pessoas que ainda estão mortas. Você é um sacerdote, trazendo a presença de Deus na vida daquela pessoa, a luz da palavra, a vida daquela pessoa, para que ela reconheça e fale assim: eu ando no curso desse mundo, e eu quero sair do curso desse mundo e viver na presença de Deus. Mas Deus. Terceiro ponto, pela graça, para as obras, para as boas obras. Então esses são os 3 pontos, né? É o que nós éramos sem Cristo Jesus. O que Deus fez por nós, falamos aqui no segundo ponto, né? Que é a intervenção divina, mas Deus em nossas vidas. E agora, para que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida?
Qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas? Versículo 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Queridos, nem a fé que nós temos, que a gente acha que... Então, ou seja, se eu creio em Jesus, então eu tive que fazer algo. Nem isso é nosso. É dom de Deus. A fé que nós temos para crer em Jesus Cristo, para reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, isso é dom de Deus nas nossas vidas. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, não é pelo jeito que eu caminho, não é perdão, não é do jeito que eu quero fazer, não é da minha maneira, não é do meu jeitão. Não é, eu não sou salvo pelo que eu faço, não sou salvo pelo que eu digo, não sou salvo pelo que eu falo, mas é pela glória de Deus, mas é por intermédio da graça de Deus. Então diz aqui no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já havia preparado um caminho para todos nós, porque nós pudéssemos trilhar esse caminho, andar nesse trilho da graça de Deus, fazendo boas obras. E fazer boas obras é reconhecendo o sacrifício de Jesus. Cada um que serve nessa casa, querido, que nós possamos entender, sirva nessa casa, em qualquer outro lugar, no trabalho, o que nós façamos, que nós possamos entender que não é por nós, que nós possamos entender que não é pelo teu trabalho, pelo teu fazer, mas é por gratidão. O dizimar, o ofertar, o convidar alguém à sua casa, o pagar o almoço para alguém, o sentar com alguém à mesa, o falar da palavra, o abrir a palavra, não é pelo seu afazer, querido. Que a gente possa reconhecer que nós façamos isso, que nós possamos fazer isso por gratidão, não por obrigação. Então o Evangelho de Deus, ele resume em poucas palavras, né? Pela graça vocês são salvos, que diz no versículo 8, pela graça sois salvos. É um favor imerecido a graça, nós não merecíamos ir para o céu. Isso é um presente divino nas nossas vidas, é dom, a fé é dom gratuito de Deus. A religião é o homem tentando subir a Deus, o Evangelho é o próprio Deus vindo até o homem, porque o homem não tinha condição alguma de chegar a Deus. Qual era o homem que conseguiu, qual homem conseguiu cumprir todas as leis de Moisés? A lei, ela veio para salientar o quão pecadores nós éramos, porque nós não conseguimos cumprir nenhuma delas. Somente Jesus Cristo veio e cumpriu a lei toda. E aí depois, quando ele cumpriu a lei toda, todo aquele que anda em Cristo Jesus é justificado. Já não vai pagar pelo preço do seu pecado, mas está justificado através de Cristo Jesus. E a partir de reconhecer Cristo Jesus, começa a viver e buscar uma outra vida, uma vida santa. Então, parte B aqui do versículo 8, né, que é por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A fé é um canal. A fé é o canal. A graça é o rio. E a fé é a ponte que conecta os dois lados. A fé não é um sentimento, mas ela é uma decisão de confiar na obra de Deus. Queridos, você ainda tem algum receio ainda hoje? Com as coisas que acontecem na sua vida? Com as situações pelas quais você passa? Creia em Deus. Ele sabe mais do que você. Ele é poderoso para fazer tudo e mais pela sua vida. E mesmo que você venha a morrer pela situação pelo que você está a passar, Ele vai te ressuscitar no último dia. E você vai estar com Ele nas regiões celestiais, com um novo nome, com um novo corpo, santificado, puro. Mas que nós possamos aprender e entender que é hoje, a partir de hoje, a partir de agora, nós já vivemos a ressurreição, já vivemos um novo curso da vida, não o curso desse mundo, mas um curso diferente, um curso de gratidão e de crescimento e de santificação e de valorização da presença da graça de Deus nas nossas vidas. Versículo 9, então não vem das nossas obras, queridos.
Não vem do que nós fazemos para que a gente nem se ache, nem se glorie. Nós não temos como nos gloriar em nada. Nós não podemos dizer que eu faço isso, então eu mereço a salvação. A cruz de Cristo é o fim do mérito humano. Ele que se humilhou por nós. Então nós somos criados para as boas obras. Olha o que diz lá em versículo 10, olha, porque somos feitura dele. Sabe, a palavra feitura, eu acho muito interessante. No grego ela é escrita como poema, que vem o nome poema. Então nós somos o poema vivo de Deus. Olha que bonito, olha que poético. Nós somos o poema de Deus, o poema da graça de Deus. A graça não é licença para viver como nós queremos, queridos. É poder para viver como Deus quer. É reconhecer o que Deus quer para as nossas vidas. O mundo não lê a Bíblia, queridos. Sabe que o mundo não lê a Bíblia? Vocês sabem. Mas sabe o que o mundo lê? A vida do crente. O mundo não lê a palavra de Deus, mas ele olha para a vida do cristão e fala assim: esse anda em outro curso. Esse anda diferente do curso desse mundo. E que nós possamos ser essa montra, ser essa vitrina, mostrar quem Deus é nas nossas vidas. Pelas nossas atitudes, nós revelamos Jesus Cristo. É a maneira de vivermos, a maneira de fazermos as coisas, a maneira de falarmos, a maneira de nos calarmos também. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós somos filhos de Deus. E para concluir, eu queria chamar o grupo de louvor, por favor. Então nós estávamos mortos sem Jesus Cristo, certo? Nós estávamos mortos sem Jesus, mas nós fomos vivificados pela graça em Jesus Cristo. Nós somos chamados para as boas obras com Jesus Cristo. Então que a gente possa sair hoje, queridos, percebendo que sem Jesus nós estávamos mortos. E as pessoas lá de fora precisam reconhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos ser essa vitrina, essa montra, para mostrar quem é Jesus, porque nós estamos vivos. Mas olhe com um olhar de misericórdia, olhe com um olhar, sabe, de amor, queridos. Não olhem com um olhar de repreensão. Mas quando alguém te tratar mal, quando alguém falar alguma palavra áspera para você, ou agir contra a sua vida, ou te humilhar, seja o que for pelo que você passe, saiba que essa pessoa ainda está opressa, ela ainda está no curso desse mundo, ela ainda obedece a Satanás e seus demônios, e ela não sabe disso ainda. Ame, reconheça. O Evangelho não é um convite para mudar de religião, ele é um chamado para nós ressuscitarmos dos mortos. Nós fomos chamados para ressuscitar dos mortos. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé. Eu queria, queridos, nesse momento, dar a oportunidade. Eu não conheço toda a gente aqui, mas eu gostava mesmo. Se você escutou essa palavra, se você ouviu essa palavra, se você trouxe para dentro do seu coração essa palavra, eu gostaria mesmo de te dar uma oportunidade agora. Não sou eu, não é a religião, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Evangelho da transformação, o Evangelho de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de reconhecer ainda publicamente o Senhor Jesus na sua vida, eu gostaria de te convidar agora a levantar uma das suas mãos e falar assim: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te quero dentro da minha vida, eu quero sim passar da morte para a vida, mesmo que eu ainda não perceba essas palavras por si só, mas eu digo a vocês, queridos, o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar, vai te induzir a conhecer e a buscar a presença de Deus. Temos alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida, de reconhecer o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Temos alguém aqui na nossa casa, queridos? E eu também quero fazer mais um convite. Se você ainda, querido, acha em algum momento da sua vida que ainda há algum ambiente de morte que precisa ser ressuscitado, eu gostava de te convidar também.
gostava de te convidar a fazermos uma oração juntos, reconhecendo primeiramente o senhorio de Cristo na sua vida, nas nossas vidas. Esse é o ponto inicial. Se há algo ainda morto na sua vida, que precisa ser ressuscitado, que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa de liberdade, que você possa nesse momento colocar a mão no seu coração, que você possa reconhecer que é somente através de Cristo Jesus, é somente através de Cristo Jesus que nós temos uma nova vida, uma vida abundante diante de Deus, uma vida em paz diante de Deus. Esse é um momento muito especial, queridos, fulcral para as nossas vidas. Receber o Senhor Jesus, saber que Ele é santo. Eu gostaria de orar e pedir para que todos nós pudéssemos orar, queridos, em conjunto. Eu queria induzir-nos a uma oração de entrega das nossas vidas, uma oração de entrega de quem somos, o que fazemos. E eu queria pedir para vocês repetirem comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar. Eu Te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu Te peço perdão pelos meus pecados. Eu libero perdão a todos aqueles que me ofenderam. Pai Celestial, envia Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Pai Celestial, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.